Oi, boa noite, Esta Boa Renan. noite, conferência pessoal. será gravada Boa noite, agora. Ana. Estamos iniciando a gravação. Sou Jean Pérez, faço parte da comunidade Vim Brasil. Estamos aqui com o André Pulia, com o Joaquim, com o Matheus, com o Wesley, com a Safia. Todas essas pessoas tiveram aí um esforço e todo um trabalho para estar aqui hoje, para compor esse evento. Então, eu quero agradecer a todos vocês, primeiramente, agradecer a todos que estão aqui conosco, Renan, Fábio, Felipe, Jaime, Carlos. Temos Matheus também, que é o Legend aqui do Brasil. Então, nós todos somos aqui da VUG Brasil, então nós lideramos aqui toda a parte de conteúdo que o Brasil tem na comunidade Vim, tá? Eu sou o Vim Legend, assim como o Matheus. Hoje a gente vai enfatizar aqui o Vim Legend devido à nossa renovação que nós tivemos hoje, né? Basicamente entre ontem e hoje, né? Então nós somos os dois brasileiros aí que somos Legend e também temos aqui o Pulia e o Joaquim, que são os Vanguards, e também temos o Wesley, que é MVP, e a Safia, que é aí global, que está nos apoiando nesse evento, certo? Muito obrigado pela presença de todos aqui. Você pode passar o slide para mim, Pulia? Então, primeiramente, pessoal, vamos dar uma introdução aqui ao Vim Backup Replication para AWS, que já está na versão 10, certo? Então, o Vim Backup Replication para AWS ele foi criado com o intuito de facilitar as restaurações, os backups e a política de backup que os clientes têm. Então, com o Vim Backup Replication para AWS, tu tem muitas opções de backup, restore, replicação, cross-region. Então, ele facilita a sua estratégia de proteção de dados. Então, aqui nós temos algumas cargas de trabalho, como EC2, que são as instâncias na AWS. Então, nós temos opções aqui de fazer uma réplica, um snapshot, um backup em diferentes regiões, certo? Nós temos a opção também do RDS. O RDS é o banco relacional da AWS. Então, aqui nós temos Banco Aurora, SQL, Oracle, Postgre e muitos outros, certo? Então, a Vim ela faz toda a proteção dessa carga de trabalho, ela garante uma posição na sua região ou uma outra região aí que você possa trazer esse viés aí de DR, multi-region, multi-AZ, certo? O Redshift, que é uma carga de trabalho para Data Warehouse, então ele também tem essa possibilidade de trazer toda essa proteção na camada de Redshift. Da mesma forma, DynamoDB. DynamoDB seria o banco de dados da AWS não relacionais, certo? Da mesma forma, o EFS, que é o file server da AWS. Então, aqui nós temos a opção de fazer um backup em um Volt, em uma outra região, na mesma região. Tu consegue fazer restore granular. Então, o file server da AWS, você também tem essa possibilidade aí de fazer esse backup restore, certo? O FSX, certo? Que é também criado pela AWS. Aqui é um file server, um file system que ele simplifica a camada. Então, você vai ter disponível o FSX para Lustre, para NetApp, para Windows Server e para sistemas Linux também, certo? Então, o Vim também faz a proteção de todas essas cargas de forma muito simples e também ele traz essa camada de orquestração, porque você vai ter uma visão só em uma console, fazendo a proteção de toda a tua camada de nuvem pública, aqui que é a AWS no caso, certo? O próximo item é a VPC, certo? A VPC são as configurações da nuvem privada dentro da AWS, certo? Então, eu citei algumas configurações que o Vim ele faz o backup e faz o restore aqui usando o Vim Backup para a AWS. Então, nós temos aqui a VPC, Subnet, Route Table, Security Group, ACL, NAT Gateway, entre outros. Aqui são só alguns exemplos, certo? Do meu laboratório. Nós vamos usar o laboratório do Wesley, tá, pessoal? O Wesley ele já vai compartilhar a tela aqui e vai mostrar para vocês deep dive de algumas funções. Então, você consegue restaurar todas as configurações de VPC, de rede, de subnet, de route table para uma outra região, por exemplo, cross-region, ou para a mesma região, certo? E depois disso, você precisa fazer alguns passos
alguns passos manuais, como configuração de IP, ou tu precisar fazer algum tipo de migração, certo? Então, essas são as cargas de trabalho que a gente consegue fazer a proteção aqui com o Vim para AWS, certo? Jean, Pulia, tu pode... Opa, só interromper um minutinho para o pessoal que está assistindo aqui. Isso claro, aqui está sendo gravado, né? Então depois vai dar para consultar, mas para vocês que estão tendo o privilégio de acompanhar ao vivo e tiverem dúvidas, tá? Então fique à vontade de colocar ou no chat ou levantar a mão, o microfone ele está aberto, então vocês conseguem aí explanar bem as dúvidas que vocês tiverem. E aí eu não sei, Gia, se você vai falar mais para frente ou não da forma de licenciar isso daí, né? Que tem, você citou vários recursos ali, e daí já aproveitar e emendar como que eles são licenciados, que se é a VPC uma licença, o excelente. VPC2 outra licença, e daí já entra no mérito e da continuidade. Interrompi o Pulha, se quiser falar, Pulha, fica à vontade agora. Pode Sem falar, problema. Pulia. Eu tenho uma pergunta técnica para fazer. Não sei se eu faço agora ou se eu faço depois. Faz agora. Tá. Eu queria saber quais seriam os cenários, o que motivaria você a fazer o restore, por exemplo, do Binet? Quais são as circunstâncias que você é levado a fazer uma restauração de uma VPC, uma subnet, uma raw table, por exemplo? Boa. Beleza. Vou começar pelo Pulia e depois o Joaquim, certo? Porque o Pulia é mais velho, né? Brincadeiras à parte. Então, Pulia, um exemplo. Tu tem hoje teu ambiente em São Paulo, certo? Teu ambiente está rodando em São Paulo. E tu precisa entregar um ambiente de homologação do teu Oracle, por exemplo, certo? Então, vamos lá. Você tem duas VPCs, você tem uma VPC das suas máquinas EC2, você tem uma outra VPC dos seus recursos computacionais, certo? E tu precisa entregar um ambiente de homologação para o pessoal fazer um tipo de teste, certo? Então, o que tu vai fazer? Tu vai restaurar toda essa camada de configuração de VPC para, por exemplo, Ohio, né? Eu vou dar um exemplo aqui que tu está em São Paulo e tu entrega para o teu time de homologação esse ambiente em Ohio. Como tu vai fazer isso? Tu vai ter que criar tudo isso de forma manual, ou tu pode usar um Terraform também. Mas em vez de tu usar o Terraform, CloudFormation da AWS, tu pode muito bem fazer um restore desse ambiente em Ohio, certo? E entregar para o teu time fazer os devidos testes. Esse é um exemplo aí de caso de uso para recuperação desse tipo de informação. Tá? Muito obrigado. Legal. Próximo item sobre licenciamento, que o Joaquim bem comentou. Aqui, pessoal, nós estamos falando de instâncias EC2, por exemplo, né? Nós precisamos licenciar todas as máquinas que são protegidas e todas as instâncias RDS, por exemplo. Então, aqui no exemplo, você tem aí, por exemplo, 30 instâncias EC2 e você tem duas instâncias de Aurora DB. Você vai precisar fazer o licenciamento de todas essas cargas de trabalho, sempre pelo número de instância, certo? Assim como nós estamos acostumados aí fazer a comercialização, por exemplo, no ambiente on-premises, né, que tu tem lá a quantidade de instância, a quantidade de banco, tu também vai precisar licenciar o Vim aqui para fazer essa proteção. Em resumo, é isso, tá? E um outro detalhe que se você tem o seu ambiente on-premises e você vai migrar para a AWS, você pode usar o Vim para migrar para a AWS e você pode migrar o Vim também para a AWS, né? E dessa forma você vai usar o mesmo licenciamento se ela for uma subscrição e não for licença por socket, certo? Então ela precisa ser subscrição e se você utilizar a VSSP, por exemplo, você também tem a opção aí de subir um ambiente na AWS Vim e fazer essa migração para a nuvem, certo? Legal, gente? Se tiverem mais alguma dúvida, por favor, vão colocando aí no chat para a gente ir trabalhando. Próximo slide, por favor, Pulia. Então, pessoal, no primeiro slide, eu comentei todas as cargas de trabalho que a ferramenta pode proteger. Porém, nós não temos tempo de mostrar todas essas cargas de trabalho, certo? Porque nós temos aqui um tempo limitado. Então, quais cargas de trabalho aqui o Wesley ele vai demonstrar aqui conosco? Então, arquitetura do Vim Backup para a AWS, a gente vai passar aqui nos próximos slides. Então, os componentes essenciais aqui de proteção, que são recursos computacionais, o EBS, que são os volumes atachados ao EC2, e o RDS, certo? Então,
essas são o core aqui da nossa conversa. O Wesley também vai mostrar a criação e execução de política, snapshot e replicação, certo? Que seria o básico aqui para a proteção dessa carga de trabalho, né? O hands-on, que é o processo aí de backup, restore e recuperação, e também uma boa visão do dashboard, porque quem está acostumado com o VBR, ele tem um dashboard, o VBA aqui no caso, ele tem um dashboard bastante diferenciado, então nós vamos passar por eles. Então, o próximo slide, por favor. Ô, Jean, Sim? aproveitando, o Jaime ele perguntou aqui no chat, ele que falou do licenciamento, ele fez uma pergunta bem pertinente, né? Ele pergunta se a gente estiver utilizando lá o EFS e no FSX, o licenciamento ele vai ser também por instância ou ele vai considerar a volumetria, igual é feito no VBR, né? Que é feito por volumetria no NAS e no Object É 500 Storage. GB, né? Isso, É 500 GB. Então por volumetria igual é utilizado nos NAS da vida, é isso? Isso, perfeito. Wesley, me corrija se estiver errado. É volumetria mesmo, né? O FS e o FSX. Eu tenho quase certeza que sim, mas eu entendo muito pouco de licenciamento, então eu não vou afirmar. Mas é isso, tá? Então, quando a pessoa vai fazer a cotação para esse tipo de carga de trabalho, é interessante avaliar a quantidade de instâncias e também a volumetria que ele armazena. Mas a gente pode confirmar isso, Jaime, e a gente envia aqui no chat, tá? Mas normalmente é por volumetria. Certo. Pessoal, Jaime, depois a gente manda essa informação mais completa ali no chat. Então, eu vou passar uma arquitetura básica aqui da AWS, alguns componentes. Então, aqui né, nesse desenho, ele não é o nosso laboratório, é só um exemplo de uma arquitetura produtiva que ela pode rodar, né? Então, nós temos aqui um ambiente com algumas VPCs, uma VPC só para o backup, então seria uma boa prática tu colocar a máquina do Vim dentro de uma VPC, dentro de uma subnet, dentro de um SG, tá? Do Security Group, certo? Então, essa arquitetura de segurança é muito importante durante a criação desse ambiente. Então, da mesma forma, nós temos uma outra VPC que seria produtiva, aqui com o auto-scaling, certo? Dentro de uma VPC, dentro das suas subnets e também do Security Groups, rodando aqui o FSX e também o EFS, uma outra VPC aqui de RDS, certo? Então, o que eu quero dizer aqui? Todas essas VPCs, elas vão precisar ser permissionadas dentro do Vim. Tem um trabalho bastante interessante aqui, que seria você fazer a liberação dessas VPCs para o Vim conseguir fazer a quiescência e conseguir fazer esse snapshot, esse backup. Então, um desafio nesses projetos, primeiramente, é a segurança, né? Então, nós temos que garantir aí que todo componente Vim ele esteja aí apartado da produção, né? E esses permissionamentos a gente consegue configurar direto da console, certo? E aqui uma ideia também de multi-region. Então, se você tem aqui o backup, a tua estrutura AWS, na verdade, em São Paulo, em Ohio, em Califórnia, que é o exemplo, tu precisa ter só um VBR, certo? E tu vai precisar ter os workers. Os workers são os proxies, né? Que a gente está acostumado com o VBR usando o proxy, o VBA usa, então, os workers, ok? Para fazer restore, e para fazer restore granular, tu sempre vai precisar de uma instância C2, tá? Que ela vai subir de forma automática, vai te mostrar o restore point, e aí você vai ter a possibilidade de restauração em uma outra região ou na mesma região, certo? Pessoal, o último slide bem rápido agora, que são os componentes Vim. Então, em resumo, tu vai precisar do VBR, certo? O VBA ele não funciona sem o VBR, então tu vai precisar do VBR, tu vai precisar do VBA, tu vai precisar dos workers que trabalham aqui na camada de proxy para processamento desse backup ou desse restore, e, obviamente, tu vai precisar de S3, tu vai precisar do Vault da AWS. Dentro da AWS Backup existe um repositório que é o Vault, certo? Esse Vault você consegue criar algumas, assim como nós temos as extends, né, lá dentro do VBR, a gente tem aqui o Vault, né? Então, dentro desse Vault eu consigo armazenar aqui as cargas de trabalho, certo? Da minha parte é isso, pessoal.
Então eu passo aqui, acho que agora, Polito, pode parar o compartilhamento para o Wesley poder compartilhar, certo? Introdução deu 15 minutos, certinho. Só respondendo ali agora, o Jaime, o Wesley já pegou o link ali e também a gente colocou no chat. Então, deixa eu colocar ali que a proteção, o licenciamento é feito por instância também, que é como o Wesley mencionou, ali ele protege, tira o snapshot daquele recurso, né? E ele protege aquele recurso como um todo. Então, ele computa uma instância dos VULs da vida. E não Isso, por porque não é os os 500 gigas, né? a gente usa o snapshot nativo da AWS, né? Isso. E aí a gente não vai olhar a volumetria, né? Por share. Pelo EFS criado, por EFS criado, o FSX. Você já vai pagar caro quando você tirar o snapshot lá, né? Então. Porque aí tem a cobrança do lado da AWS. Isso, né? da AWS. Da AWS, que vai ser bilhetado, né? E um detalhe importante para tu ter previsibilidade desse custo, tu pode usar a calculadora da AWS, né, para colocar o tamanho do S3, o tamanho do snapshot, para tu ter uma ideia o quanto que esse backup vai gastar. E também no job de backup, ele mostra o quanto que aquele backup e aquele snapshot ele custa, né, Wesley? Então, por exemplo, tem lá 1 tera dentro da tua EC2 de EBS. Quando tu termina de configurar o job e tu habilita a schedule daquele tem backup, uma estimativa, né, de quanto você vai gastar com backup, né? Especificamente. Exato. Especificamente backup. E aí, por exemplo, 7 dias, ele vai calcular quanto que esse S3 vai custar e ele vai mostrar uma estimativa de custo, né? Eu vou demonstrar isso também. Vai ser legal. Beleza. Bom, eu vou começar mostrando aqui, mas mesma coisa do Jean, vocês podem interromper, quiser fazer pergunta, o pessoal tá vendo as perguntas aqui, vai interrompendo. Eu vou deixar minimizado a parte da câmera aqui, então qualquer coisa vocês me avisam se eu travar ou a imagem não estiver legal. Oi. Você travou. Não, tô brincando. Só o Jaime também perguntou. Acho que não vem o caso, não é referente a esse produto que a gente está mostrando aqui agora, mas ele falou do Volt na AWS. Se já está disponível para utilizar o Volt na AWS. Eu acho que já está disponível, né? Já está disponível, já está funcionando. Isso. Mas está no Brasil já? Eu não tinha essa informação. Está no Brasil. Tá? Tem disponível no Brasil. Olha Quem perguntou? Desculpa, foi o Jaime? O Jaime. Jaime, assim como nós temos o Volt da Vim na Azure, nós já temos na AWS. Ele tem algumas diferenças ali de Core Region, tem algumas regiões disponíveis, tá? Mas eu até posso te mandar o material, mas é fresco, né? Esse é um produto bastante fresco aí da Vim, mas sim, o Volt ele já está disponível. Só para deixar claro, não tem integração do Vim Backup for AWS com o Volt AWS ainda, tá? Isso aí tá na roadmap e tal, eu não sei para quando, mas ainda não existe essa integração. Então, seus backups que você cria no Vim Backup for AWS, eles vão para o S3 na sua conta da AWS. O repositório que vocês criam que vocês vão entender quando eu mostrar aqui. O que vai usar o Volt é só o que vem do VBR, né? De máquinas virtuais on-premise. Daí pode utilizar o Volt na AWS. Deixa eu lá. Então, vamos começar aqui. O que eu vou fazer, né? Eu vou demonstrar a gente fazendo a criação do appliance na AWS. Eu já criei o appliance, eu só vou demonstrar os passos aqui pelo VBR. E aí, mas eu só criei e ele não tem nenhuma configuração. Então a gente vai fazer a configuração do zero aqui. E aí eu vou mostrar como criar a política para EC2, a política para RDS. E se der tempo a gente mostra alguma coisa de restore. E tudo mais. Mas, como o Jean disse, hoje, para você fazer o deploy do Vim Backup for AWS, você precisa fazer via o Vim Backup Replication. Para quem conhece o produto já há alguns anos atrás, era possível fazer o deploy via a AWS Marketplace. Mas hoje não tem mais essa possibilidade, você faz o deploy só pelo Vim Backup e Replication, e aí ele já sobe na AWS licenciado, e ele consome as instâncias que você tem
licenciado no VBR, né? Porque se tiver adquirido 1000 licenças lá, a gente vai consumindo de lá. Então, hoje, se você já tem o Vim Backup Replication na sua empresa e tal, e você usa a AWS, e você quer testar ou quer começar a fazer uma POC e tal, você já pode fazer, entendeu? Porque se está licenciado com por VUL, né, por instância, você já pode fazer o deploy na sua conta da AWS e começar a testar. Então, só demonstrando aqui, né, no Vim Backup Replication, quando a gente vai adicionar um server aqui, a gente tem essa parte de Cloud Native Backup Appliance, que a gente consegue fazer o deploy dos appliances para AWS, Azure e Google Cloud. Aqui eu vou escolher o da AWS só para demonstrar para vocês. Então, para fazer o deploy de um novo appliance, a gente vai escolher essa opção, e aí a gente vai ter que adicionar a nossa conta. Essa conta é uma conta essa conta vai precisar ter, não precisa ser administrador, mas tem uma série de permissões, porque essa conta ela vai fazer a criação do appliance, né, do EC2 lá na sua conta da AWS, vai precisar de uma série de permissões, tudo isso está no User Guide. Eu não vou entrar tanto em permissões aqui, que senão a gente vai alongar bastante o webinar, mas antes de você começar, verifique todas essas coisas de permissão que vocês vão precisar. Aqui eu já adicionei a minha conta, né? Então não tem problema. A parte de região, né, só tem duas, a global ou a Gov Cloud, que é para os Estados Unidos, né? E aí o data center é exatamente as regiões que a gente tem em cada local da AWS, né? A gente consegue fazer o deploy em São Paulo e em outras regiões aqui. São Paulo já tem há bastante tempo, né? Aqui no meu exemplo eu estava usando da África só para ser um separado do que eu tenho aqui. Vamos ir para a próxima. Aqui você vai escolher um nome, é o nome da instância que vai estar lá na AWS, né? E você também tem a opção de escolher, a opção de configurar o tamanho da instância que você tem lá. Isso aqui, por padrão, ele vai sempre deixar o T3 medium, que é 2 cores e 4 GB de memória. Dependendo do tamanho do seu ambiente, se for poucas instâncias ou poucos RDS, isso aqui pode ser suficiente. Normalmente, para ambiente produtivo, a gente recomenda colocar o T3 Large, que aí já tem 8 GB de memória. Mas no User Guide, a gente também tem toda uma parte sobre isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui é o User Guide do Vim Backup for AWS. Rapidamente eu vou mostrar aqui para vocês. Tem um sizing, né? Tem um sizing aqui do appliance que ele recomenda. Tá vendo? Ó, a gente tem o T3 Medium, o máximo de instâncias protegidas 1000, e aí a gente vai aumentando aqui dependendo do seu ambiente e tudo mais. E aqui a gente fala tudo que a gente usa de RAM e de CPU para fazer cada backup, snapshot, etc. Baseado na minha experiência, se for acima de 50, 100, eu já iria para um T3 Large mesmo, porque não deixa o Medium, porque 4 GB de memória é bem pouco, assim, quando você estiver rodando múltiplas policies ao mesmo tempo, e principalmente quando estiver fazendo restore também. Mas se for um ambiente pequeno, T3 Medium é suficiente. Então, se você tiver dúvida aqui sobre a questão de sizing, no User Guide mesmo, a gente já tem bastante recomendação, bastante informação aqui de até como calcular e tal, que vai ser necessário para o tamanho dessa instância lá na AWS. Voltando aqui, então eu vou deixar o padrão, né? Não precisa nem mudar. Aqui, como eu escolhi a região da África, primeiro vai vir essa parte da conexão. Então, tem duas formas de fazer o deploy. Você pode usar Private IP, que é muito comum utilizar, mas aí o VBR precisa ter uma conexão direta lá com o seu ambiente da AWS, normalmente com conexão, pode ser via VPN ou pela conexão direta, que é o Direct... Esqueci o nome do serviço Connect. da AWS. Direct Connect. Isso. Pelo Direct Connect, se você tiver contratado o Direct Connect, você pode fazer a conexão direta também com a AWS. Esse é um tipo de deploy. O outro é via Public IP,
Então, assim, a gente vai subir a instância lá na AWS e ela já vai adquirir um IP público, né? Então, você pode usar essa opção e aí vai fazer a conexão direta desde que o VBR consiga acessar a internet, né? Então, a outra opção é o IP público estático, que assim, você primeiro vai criar o IP público estático lá na AWS, ele vai estar disponível para você nessa região, e aí você pode escolher aqui ou deixar para criar. Isso é um IP estático. Aqui, como eu não vou nem finalizar, eu vou deixar dinâmico mesmo, né? E aqui ele vai. Apesar da gente conseguir fazer a criação automática, porque se você deixar tudo create new, o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova VPC lá na AWS, a gente vai criar uma subnet, um security group. Eu não recomendo fazer isso, né? Porque normalmente você já tem a VPC que você quer fazer o deploy do appliance, né? Você tem a subnet que você quer que seja utilizado, o security group, etc. Aqui eu vou escolher a minha VPC mesmo que eu criei hoje, para fazer o teste. Vou deixar a subnet que eu criei também. E eu quero falar um pouco do Security Group, que é assim, ó, durante o deploy, o que a gente precisa? A gente precisa que o Vim Backup Replication, depois que ele fazer a instalação, né, fazer o deploy da instância lá na AWS, a gente precisa acessar ela via 443, porque a gente faz o acesso via 443 consumindo as APIs e vai mandando os comandos para fazer a instalação dos componentes, etc. Então o VBR precisa conseguir chegar nesse IP público que a instância pegar, ou no seu IP público que você já criou, ou até via Direct Connect, né, no IP privado da instância, precisa ser tudo ter o acesso via 443. Aqui o pessoal costuma confundir muito, né? Porque aqui, que isso aqui está mostrando, essa parte de backup server public IP? Ele está mostrando o IP público do meu VBR aqui, entendeu? Qual que é o IP público que eu vou fazer a conexão lá com a instância na AWS quando a gente fazer o deploy. A gente só mostra isso porque se você tiver que alterar o security group lá que você escolheu, esse é o IP source que você precisa colocar. Esse não é o IP público que o appliance na AWS vai utilizar, tá? Então isso é só para mostrar para você se você precisar adicionar e tal. Mas dependendo de como você configurou o Security Group na AWS, você não precisa nem se preocupar com isso. O Security Group, esse mesmo que eu criei aqui, ele está falando que o source, qualquer origem, pode acessar o appliance na porta 443, então eu não preciso me preocupar aqui em colocar o source e tal, mas tudo isso depende de como como está estruturado o seu ambiente na AWS, tá? Tem muita coisa aqui que eu vou falar, e aí você precisa ter algum conhecimento de AWS para saber como você vai fazer o deploy no seu ambiente, tá? Depois que você escolher a parte de network, é só dar um next aqui. Que ele já fala, né? Ele fala para você garantir que o security group que você está escolhendo, ele tem uma regra para ter certeza que o IP do Vim Backup Replication vai conseguir acessar a instância, né? Bom, aqui a gente tem que escolher a credencial que a gente vai utilizar para acessar a interface web do Vim Backup for AWS. Então, ou você escolhe uma que você já tem, no meu caso eu criei mesmo um Vim Backup VB AWS _admin e uma senha, e ele vai criar esse usuário dentro do appliance depois que fizer o deploy. E também você pode escolher um key pair que você já tenha lá ou até dar um adicionar, né? Eu já tinha um key pair, então eu estou falando para ele utilizar esse aqui que eu já tenho. Porque esse key pair vai ser utilizado, se você precisar acessar a instância via SSH, você vai precisar do key pair, né? Então por isso que ele já te fala qual que você vai associar com a instância que está sendo criada lá na AWS. E aqui ele vai fazer o deploy, não era nem para eu dar um apply, né? Mas tudo bem, não tem problema. Ele vai tentar criar um novo lá, a gente pode deixar ele criando aqui. Porque agora quando a gente for lá pro AWS, ó, aqui eu estou na console da AWS, nessa região da África mesmo aqui, só para fazer o teste. Então, o que eu tenho aqui? Eu já tenho uma instância Linux qualquer, e esse aqui é minha instância que eu fiz o deploy mais cedo
para a gente não ter que esperar o deploy dele. Além disso, eu tenho um RDS PostgreSQL que eu criei com uma database lá, só para a gente fazer o backup, só para demonstrar como é feito. Além disso, vai listar muita coisa aqui, eu não vou mostrar, mas eu criei um bucket, que eu vou mostrar na hora da criação do repositório, um bucket para a gente mandar os nossos backups, né? Então, como eu já tenho isso e eu já tenho acesso à minha instância, porque depois que faz o deploy no VBR, você vai até a instância, deixa eu voltar aqui, vai até a instância do EC2 lá, que foi criada. Aí, como eu escolhi para criar um IP público e tudo mais, eu já consigo acessar aqui. Se você deixou só privado, aí você provavelmente só vai conseguir acessar da rede que tem acesso a essa VPC que você definiu durante o deploy, né? Então vou acessar aqui para a gente demonstrar como é feito. Quando você faz o deploy quando o deploy pela primeira vez, né, não tem nada configurado, essa é a interface padrão dele, é o dashboard. Mas o que interessa para a gente primeiro é ir na parte de configuração para terminar as configurações. Porque quando você faz, ele vem desse jeito aqui, ó, ele até fala algumas coisas para você fazer, né, to do, de configuração. A primeira parte eu vou vamos mostrar no infrastructure primeiro, porque quando você faz o deploy, a gente já cria uma conta que está conectada com a sua conta da AWS, que foi feito o deploy da instância, né, do Vim Backup for AWS. A gente já tem permissão para porque a gente já cria essa IAM role e aí a gente já tem permissão para listar tudo que tem lá para proteger, para fazer os backups, etc. Isso porque a gente já fez o deploy da instância nessa conta, entendeu? Do Vim Backup for AWS. É muito comum você ter múltiplas contas na AWS. Então você não tem só. Você normalmente tem uma conta onde tem uma conta só para backup, onde vai ser feito o deploy do Vim Backup for AWS, ou você tem uma conta de produção onde está instalado o Vim Backup for AWS, mas você tem diferentes contas que tem diferentes instâncias que você, ou recursos, né, que você quer proteger. E aí a gente tem a opção de adicionar, né? Porque quando você adiciona uma nova conta, que a gente até fala adicionar IAM role, teste conta 2, por exemplo, só para demonstrar para vocês. A gente pode criar uma IAM role na própria conta, que é onde está o Vim Backup for AWS, mas o que a gente normalmente quer é criar uma IAM role para outra conta. Então, a conta que você as outras contas que você tem, você vai criar uma role lá no IAM com as permissões necessárias, e as permissões estão todas listadas no user guide aqui, ó, IAM permissions, e aí a gente tem full list of IAM permissions here, aqui, e aí tem todas as permissões para proteger todos os recursos que você tiver lá, seja EC2, seja DynamoDB, SQL, RDS, tudo que EFS, né, tudo que a gente precisa de permissões estão aqui. E aí, depois que você criar essa IAM role em cada uma das suas contas na AWS, você volta aqui e você vai colocar o número da conta da AWS, o ARM, né, da conta da role inteira, né? Ele até fala que você vai precisar colocar o nome completo, né? Que vai ter o número da conta, o nome da role, etc. E aí você vai dar um next, ele vai verificar as permissões e você vai fazer o deploy. E aí com essa conta você consegue também, com um único appliance, você consegue proteger múltiplas contas que você tenha na AWS, né? Que é assim que é feito em produção. Se você trabalhar com organization na AWS, né? Que aí você vai ter uma organização e todas as contas da organização estão abaixo dela. Aí você consegue usar o organizations, que aí você cria as roles e você cria todas as roles e você consegue fazer o gerenciamento tudo abaixo da organization aqui. Então, isso é só sobre as contas que a gente vai precisar para
para fazer o backup. Como eu disse aqui, quando a gente vai no Getting Started, ele está pedindo para a gente configurar o repositório, os workers, que eu vou explicar, e criar a primeira política. Vamos primeiro nos repositórios, porque é o mais simples. Aqui, como eu demonstrei, eu não tenho nada, então vou adicionar um repositório aqui, repo01, que o repositório vai ser exatamente para a gente, né, armazenar os backups. Ele vai perguntar qual a conta, né, a IAM role que eu quero usar. Eu só tenho uma aqui, então é a conta onde está o próprio appliance. E ele vai pedir para eu escolher um bucket. Eu acho que ele vai listar bastante coisa aqui. Deixa eu só. Porque quando você lista o bucket, ele lista global, né, de tudo que tem na conta da AWS, né, não de região. Ele tá nessa hora que trava, né? É porque tem bastante coisa. mas assim, eu espero que não dê nenhum problema, né? Porque isso não Aproveitando enquanto carrega aí, Wesley, você tem ideia se tem um roadmap para integrar isso daí no Vim1? O próprio Vim Backup for AWS no Vim1, né? Por enquanto não tem, né? A gente consegue pegar algumas informações, né, do que está sendo protegido, porque como a gente fez o deploy do appliance pelo VBR, no final eu vou mostrar quando a gente voltar lá, ele vai mostrar as políticas, o que está sendo protegido. E aí o Vim1 consegue pegar algumas informações através do VBR, né? Através do VBR, mas não consegue pegar tudo. Eu sei que está no roadmap, mas infelizmente eu não tenho nenhuma data aí pra gente, de estimativa pra gente passar, tá? Beleza. É o Renan que perguntou no chat. Ah, tá. Só manda mais pergunta aí enquanto carrega a tela do Wesley ali. Tá triste aqui. eu gosto de fazer demo assim, né? Eu não testo nada, né? Entendeu? Sim. A gente testa na hora. Esse aí? Vamos ver se eu consigo adiantando outras coisas aqui. Eu vou dar um duplicate. Vamos mostrando os workers enquanto isso, enquanto a gente lista aqui. Ele vai listar aqui, tá. O worker, o que é o worker, né, no Vim Backup for AWS? Para quem está acostumado com o Vim Backup Replication, ele é como se fosse um proxy. Então, toda vez que a gente vai criar, porque assim, a gente cria o snapshot e o backup no Vim Backup for AWS, né, para as instâncias. O snapshot é o snapshot nativo lá da AWS, né? Então, a gente consome a API da AWS e cria um snapshot durante a execução da política. Para criar o backup, como é que a gente faz? A gente primeiro cria o snapshot, né, usando a API. Depois que a gente cria o snapshot, a gente cria o worker. O worker é uma instância pequena que é criada lá na conta onde está, né, a instância que a gente precisa proteger. E a gente cria volumes através do snapshot que a gente criou. Então, para cada EBS que a gente tem, que a instância tem, a gente vai criar um snapshot. E aí a gente cria volumes baseado nesse snapshot que foi criado. E aí, baseado nesse volume temporário que é criado, a gente consegue ler os dados e enviar para o repositório que é o bucket do S3. Então é assim que a gente faz o backup dos dados efetivamente lá. E é bem parecido com o que a gente faz no VBR com os proxies, entendeu? Então é basicamente para isso que a gente usa o worker. O worker, mesma coisa. A gente tem o worker da conta de backup, que é onde está o appliance, e a gente tem workers para production accounts, porque a gente pode escolher, a gente pode falar para o Vim Backup for AWS para ele criar esses workers na conta onde está o Vim Backup for AWS. Ou a gente pode falar para ele, ó, cria o worker lá na conta onde está a instância, né, que está sendo protegida. Entre essas duas opções. Quando é usada cada uma dessas opções? Normalmente você vai usar o worker backup account, porque aí fica tudo na mesma conta, né, onde está o appliance, e a gente consegue mandar a API para fazer o snapshot. Aí o snapshot é feito lá na outra conta, né? Se você estiver usando múltiplas contas, a gente faz um share do snapshot com a conta onde está o appliance e o worker, e aí faz o backup e manda para o repositório. Só que se você usa EBS criptografado, né, com as chaves da AWS lá, aí a gente não consegue fazer isso, porque a gente não consegue fazer share entre contas do snapshot. E aí a gente precisa fazer o deploy do worker lá na conta onde está a instância.
Tá? Esse é os casos de uso, é um exemplo de caso de uso que a gente usaria Production Account. Mas, como não é o nosso caso aqui, a gente vai criar o worker aqui a configuração do worker na própria conta de onde está o appliance do Vim Backup for AWS. Então você vai dar um adicionar, e aí o que a gente vai ter que escolher para o worker, né? A gente vai escolher a região, no caso aqui estou usando África, a gente vai escolher a Availability Zone, no caso África tem 3, e as minhas instâncias estão na 1C, mas isso também depende do seu ambiente, mas se você tiver instâncias em mais de uma, seria interessante você criar em cada uma das Availability Zones, tá? Vai dar um nest que ele vai pedir para a gente escolher a VPC, a Subnet e o Security Group. A VPC eu tô escolhendo a mesma, né? A Subnet eu vou escolher a segunda aqui, mas é só porque eu criei. E o Security Group vai ser o mesmo. O que precisa ter de permissão, né, de acesso o worker, né? Porque a gente cria uma instância lá, o worker é uma instância que a gente cria temporária só para fazer o backup, porque depois que o backup termina, a gente remove esse worker. E a gente cria sempre que precisar fazer o backup. E é temporário exatamente para a questão de custo, né? Porque cada instância que você cria e que fica rodando lá na AWS tem custo. Esse worker ele precisa ter acesso às APIs da AWS somente, entendeu? O worker ele nunca precisa ter acesso à instância que você tem lá que você está tentando proteger, porque a gente não vai nem tocar na instância, porque a gente vai criar o snapshot e aí a gente vai criar o volume e baseado nesse volume que a gente criou do snapshot, esse volume temporário, a gente vai ler os dados. Mas tudo isso a gente faz pelas APIs da AWS. Então a VPC e a Subnet que você está escolhendo aqui precisa ter acesso às APIs da AWS. E se você for no User Guide, a gente também mostra isso aqui, né? A gente mostra na parte de AWS Services tudo que a gente vai precisar. Então, tem a parte do VBR, o que o VBR precisa acessar quando a gente faz o deploy do Vim Backup for AWS, e a gente tem cada um dos serviços. Aí a gente tem o appliance, ele precisa acessar todos esses serviços lá. Óbvio, não é todos, porque depende do que você estiver protegendo, né? Por exemplo, se você não tiver DynamoDB, você não vai precisar acesso a essa API da AWS, mas algumas são padrão, que é o SQS, S3, IAM, entendeu? Tem algumas que são padrões, EBS, entendeu? STS, tem algumas que são, a gente sempre vai precisar ter acesso, SSM também. E o worker, que é essa instância temporária que a gente cria para fazer o backup, ela precisa ter acesso a esses serviços da AWS. Tudo isso para explicar para vocês que quando vocês estão escolhendo a VPC Subnet, você só tem que garantir que a gente vai ter acesso. E aqui no meu exemplo, eu estou usando tudo público, então a gente vai lá e vai bater o acesso público lá na AWS, a API pública, né? Então vai resolver IP público, etc. Então, tranquilo. Se você está usando ambiente privado, aí a gente usa VPC Endpoint. O VPC Endpoint é um serviço que você cria na AWS para você fazer essa conexão pelo backbone da AWS mesmo, né? Então vai ser tudo pelo IP privado lá das instâncias e a comunicação vai ser toda privada dentro da AWS. Como não é o caso, o meu exemplo é público, eu só vou fazer essa criação e vou dar um next, ele vai terminar. Eu esqueci de habilitar isso, eu vou até habilitar, porque ele até pede, né? Como é público, que a subnet do que eu estou usando para o worker tenha. Ele esteja a opção na subnet de associar IP público quando a gente criar uma instância lá. Vamos até. Então ele cria aqui, ó. E aí fica tudo certo. Ele tem esse file level restore status, porque ele consegue checar se está tudo bem para a gente fazer um file level restore. Eu não vou executar que isso demora, mas eu vou voltar lá, porque eu tenho que ir até a parte de VPC. E habilitar isso. Wesley, pode falar. Ali quando você fala do worker, que ele sobe no momento do backup, né? E aí só
esclarecendo, se eu não estiver enganado, no momento do restore ele também é executado, né? Também eu dei o exemplo do backup, mas para várias qualquer operação que ele for fazer ali, ele... várias operações que a gente tem que fazer, a gente usa o worker. Isso. Então, quando a gente faz o backup, quando a gente faz restore, quando faz file level restore, Isso. restore por instância, etc. Durante retenção, para a gente fazer a retenção dos pontos, né? Quando você definir lá na política, e a gente tem que aplicar a retenção, a gente também cria o worker para fazer a remoção dos pontos que tem que reter, né, do backup, etc. Então, assim, tem vários momentos que vai ser criados os workers, mas como eu disse, os workers são sempre temporários. A gente sobe, faz a operação que precisa ser feita, aí terminou a operação, a gente remove, né, para você não ter esse custo adicional, tá? Boa, boa. Então, só vou fazer essa alteração aqui que eu esqueci da subnet. O que ele estava reclamando era exatamente isso aqui, né? Que eu tô falando que essa subnet, toda vez que eu criar alguma instância, ela vai associar IP público para ela, tá? Eu vou salvar para não esquecer dessa opção. Então, o worker está criado, né? Além disso, a gente também tem a opção de profile, porque como é que é? Para cada tamanho de instância que você está protegendo, dependendo do tamanho dela, a gente vai criar um worker de tamanhos diferentes na AWS. Então, aí aqui a gente controla isso. A gente até fala, ó, o small profile é normalmente para proteger instâncias de até 1 tera. O medium para proteger instâncias que tenha de 1 tera a 16 teras. E isso a gente está falando por EBS, porque você pode ter múltiplos EBS na instância. Então, somando todos os EBS, aí a gente vai fazer a soma e vai ver o tamanho de instância do worker que a gente precisa fazer o deploy. Aí tem o large profile, tem para archiving, mas esse por padrão não vem nenhum, então a gente usa o default. O default lá, se você for lá no user guide, tem o tamanho default, mas aqui eu vou mostrar para vocês que vai ficar até mais fácil, porque ele já vai listar para a gente o default aqui. Então eu vou colocar aqui a região, pode falar. Só vou adicionar um ponto aqui, Wesley, que tu tem até um nível de previsibilidade referente a essas instâncias que tu precisa para fazer essas operações. Então, por exemplo, como o Wesley falou, tu tem um certo nível de máquina que até 1 tera ele é aceitável. Depois de 1 tera já é uma máquina maior. Então, antes de fazer uma criação de uma arquitetura aqui para proteção de AWS, é legal tu usar a calculadora AWS para tu não ter uma surpresa, né, no momento de pagar a conta. Então, tu consegue usar a calculadora AWS para ter uma ideia do custo dessas máquinas, né, que vão operar aí para executar essas operações. Exatamente. Então, assim, ó, o default para cada um dos profiles que eu expliquei, ele já fala aqui que vai ser, ó, uma instância C5 large, C5 2x large e o 4x large. Como eu disse, eu vou manter o padrão aqui, mas você pode alterar. Se você clica no Small Profile, por exemplo, ele vai listar as opções que você poderia escolher para esse profile. Assim, por experiência própria, o Small Profile normalmente o padrão o default é deixar todas as opções default, e se você tiver algum problema, você faz alteração, né? Porque você pode sempre vir aqui e alterar, falar, o small, o 4 GB de RAM não tá bom, aí eu vou mudar para um C5 X large, etc. Isso depende quando você for usando, criando as políticas e vendo se está dando certo e tal, você vai conseguir ir adequando isso aqui. O bom é sempre deixar o padrão para você não ter surpresa, questão até de custo, porque tudo na AWS que você aumentar, você vai pagar por isso, né? Então a gente costuma deixar o default. E aí depois que você cria o profile aqui, tá certinho. A gente também tem a opção dos workers de tags, porque muita gente usa tag, né, para questão de custo e políticas que você tenha na AWS. Você pode falar que os workers vão ser criados com tags específicas. Aí aqui você pode adicionar aqui o value e mais de múltiplas tags para esses workers que vão ser criados lá na AWS. Aqui eu vou deixar não vou fazer nenhuma configuração disso que não tem necessidade. Vamos voltar para o repositório, que agora aqui o worker já está pronto, né? Tá tudo certinho. A gente vai voltar lá no repositório, ele já listou para mim aqui. E o que eu quero pegar é exatamente esse bucket que eu criei lá. E aí, bom, eu vou demonstrar aqui, tá? Mas dá para usar a imutabilidade. Você pode criar o repositório com imutabilidade
para usar a imutabilidade, você tem que habilitar a opção de Object Lock lá, quando você está criando o seu próprio o bucket. Aqui eu não criei nada, eu vou deixar sem imutabilidade, porque é só uma demo. Mas você habilita a imutabilidade e, diferente do Vim Backup Replication, você não vai falar por quanto tempo vai ser feita a imutabilidade. A imutabilidade já quanto tempo vai. Tudo vai ser imutável. Tudo que você criar nesse repositório já vai ser imutável, entendeu? E o que diferencia é que a gente tem o Block Generation. Então, assim, o Block Generation do Vim Backup for AWS é 30 dias. Então, você vai criar sua. Se você está usando a imutabilidade, você vai criar seu backup lá, né? O repositório vai criar o backup lá, ele vai adicionar 30 dias na sua retenção por causa do block generation, né? Tudo isso que eu estou falando tem no user guide, dá uma lida que vai ficar mais claro para vocês, né? Aqui eu não estou usando imutabilidade, então eu só vou escolher o bucket. A gente vai criar porque a gente podia, se já existisse alguma coisa, a gente ia poder escolher aqui a folder dentro do bucket. Mas a gente está criando um novo, então eu vou colocar aqui VUG Brasil 6 de fevereiro. Só para a gente deixar alguma coisa diferente. E o Storage Class a gente vai criar como standard, porque a gente pode também criar repositórios do Glacier para archive apenas, tá? Então você pode criar repositórios com Storage Class Glacier e eles vão ser usados lá na política quando você escolher a opção de Glacier. E aqui ele já, como meu bucket nem tem o Object Lock habilitado, ele nem deixa eu mexer aqui na parte de Mutability Settings porque não está habilitado. Vamos dar um Next. A gente pode habilitar o Encrypt Pro repositório. Pode ser senha, ou você pode usar o KMS da própria AWS, aqui ele vai listar para você as chaves que você tem, eu não vou deixar nada, né? Mas pode ser senha padrão também, então você pode colocar uma senha específica para deixar encriptado. Lembrando que na AWS os backup, qualquer coisa que está na S3 já é encriptado pelo lado da AWS, tá? Então, mesmo se você deixar desabilitado, não quer dizer que vai estar sem encriptação lá no lado deles, tá? É que você pode habilitar para ter uma encriptação adicional. Outro detalhe, né, Wesley? Referente ao KMS, né? A gente consegue fazer a gestão ali das chaves usando o KMS da AWS também, né? Dependendo Isso. do Porque repositório, você pode criar um KMS. você pode criar uma chave custom lá, que é gerenciada por você mesmo lá dentro do KMS da AWS, e aí você pode usar essa chave. Aquela que mostrou para mim a AWS barra RDS lá é a chave padrão da AWS, tá? Mas você pode usar uma chave que você mesmo cria, que aí você consegue controlar a rotação e outras coisas para fazer essa criptografia. Perfeito. A gente está nesse momento criando lá o repositório, daqui a pouco ele vai aparecer aqui pra gente. Já apareceu aqui pra gente criado e tal. Já criou o repositório, então se eu voltar aqui no Getting Started, a gente já tem a conta, que é o IAM Role, os workers configurados, o repositório, a gente já consegue criar a nossa primeira política aqui. Porque a gente ainda tem outras opções aqui, como eu te disse, para fazer o uso do Vim Backup for AWS com comunicação toda privada lá com a AWS, a gente habilita essa opção, né, para o appliance entender que ele vai fazer a conexão privada. Dá para você fazer integração de Identity Provider para você ter o Single Sign-On também, para fazer o login. A gente tem algumas opções de retenção aqui, mas é para snapshot. Você pode deixar o Vim Backup for AWS identificar o que tem de snapshot antigo da AWS que foi criado pelo Vim Backup for AWS e fazer uma retenção de snapshot obsoleto, caso fique alguma coisa obsoleta, né, para trás. Isso aqui é a retenção dos session logs, mesmo por padrão é 3 meses, né, mas você também pode deixar para manter sem retenção nenhuma, então você vai manter todos os session logs. Descarte.
Aqui é o certificado, mas é o Web Certificate mesmo do Appliance, mas se você quiser, você pode alterar isso também, se você usa uma CA interna no seu ambiente, quer criar um certificado, você pode alterar o Web Certificate aqui. Tem toda a parte de e-mail, né, que você pode habilitar aqui para receber as notificações por e-mail, e aí a configuração do e-mail pode ser o Basic, que aí é um SMTP próprio seu, ou você pode poder colocar o Modern, e aí a gente tem do Google e da Microsoft aqui para você fazer a autenticação via Modern Authentication para esses provedores aqui. Além disso, tem o time zone do próprio appliance aqui, né? Eu acho que ele veio padrão UTC, né? Mas você pode alterar o time zone para a região que você tiver. Eu não vou mexer aqui. A gente também tem o configuration, o backup de configuração do próprio appliance, mas isso quem gerencia é o próprio VBR, porque a gente o VBR que gerencia o appliance. E a parte de licenciamento que a gente disse, ele vai mostrar aqui sim para você, ó, que está sendo gerenciado por um VBR. No caso, esse é o nome do meu servidor do VBR, as licenças que estão sendo utilizadas, e você também vai conseguir ver aqui todas as licenças que tiver utilizadas. Muita atenção nisso aqui, porque ele vai mostrar para você o status da conexão, tá? Isso é o status da conexão do appliance entre o VBR e o appliance. Vamos supor que perca a conexão por algum motivo qualquer lá, sei lá, se desligou o VBR, nunca mais usou, sei lá, alguma coisa assim. Durante 30 dias, tudo bem, vai funcionar. Depois de 30 dias a gente vai perder a conexão e o VBR, o Vim Backup for AWS, ele vai funcionar no modo free para você, né? Então o que estava licenciado, se for a menos de 10 instâncias, vai funcionar. Se você tiver mais, aí vai parar de fazer backup e tal. Então, assim, essa conexão com o VBR tem que existir sempre, tá? Só para explicar. E se você vir em Support Information, você consegue fazer o download dos logs aqui, se você quiser. E também a parte de update. E o update é importante porque, como eu disse, a gente fez a instalação do appliance na AWS e ele é uma instância, um EC2 e é Ubuntu que tem lá. Então, quando você der um check em View Updates aqui, ele vai abrir essa parte do Vim Updater. Vamos ver se não vai demorar tanto aqui. Ah, beleza. Ele checou há 1 hora atrás e ele está falando que está up to date porque eu fiz o deploy hoje. Só que a gente sempre faz verificação do que tem pendente de security update do Ubuntu, security update do .NET, .NET Core da Microsoft, que é o que a gente usa, e do PostgreSQL. Então, para fazer o gerenciamento, aplicar patches pendentes, você sempre vai ter que vir aqui e dar uma verificada nisso aqui, tá? O VBR ele não vai ver esse tipo de patch pendente. O VBR vai ver patch pendente do próprio Vim Backup for AWS. Quando a gente lança uma nova build, um novo patch ou uma nova versão, aí ele vai aparecer aqui para você, vai aparecer lá no VBR falando que está pendente. Mas o patch de sistema operacional, você tem que vir aqui verificar se tem patch pendente, tá? Isso é importante também, porque para deixar sempre up to date aqui com os patches de segurança, tá? Agora a gente já tem o repositório e a conta, vamos voltar para eu mostrar pelo menos o backup para vocês. Eu não vou entrar na questão de SLA policies aqui, que também, como eu disse, ia demorar bastante, mas a gente pode vir no Schedule Based Policy, que é o padrão que você tem. A gente consegue fazer a proteção EC2, né, database, como o Jean disse, file system, que é EFS e outros. A gente vai dar um add new aqui, vai fazer um test policy, para proteger aquela instância que eu já tenho aqui. Aqui ele mostra para a gente, ó, que eu tenho a conta e a gente já consegue dar um check permission para ver se essa conta vai ter permissão para a gente fazer a proteção do EC2 aqui, tá tudo certo, porque foi a própria conta que foi utilizada para fazer, que foi criada depois da instalação do Vim Backup for AWS. E aí, se você tiver a Organization, você também pode usar a opção de Organization. Aqui, a gente vai escolher o que a gente vai proteger. Aí você tem que sempre escolher a região, né, onde tem os recursos que você quer proteger, e ele vai deixar a gente escolher o que a gente quer proteger. Você pode colocar all resources, e aí qualquer instância que tem lá hoje ou amanhã, quando forem criadas, vai ser protegidas. Normalmente você não quer isso. Você vai escolher as instâncias, e aí a gente tem a opção por instância ou por tag. Vou mostrar primeiro por instância, só para mostrar para vocês aqui. A gente vai dar um riscan para ver as instâncias que a gente consegue proteger
que estão disponíveis lá. Tem que aparecer a instância do Linux. Enquanto isso, tem mais alguma pergunta, ô Joaquim? Vocês estão me ouvindo, né? Ah, tá. Sim, sem perguntas, tá? Ah, beleza. Então, aqui listou para mim a instância que eu tenho lá para proteger, que é aquela que eu já tenho criada. Então, vou escolher ela. Protect. Mas, assim, isso é para proteger. Você teria que selecionar todas as instâncias que você quer proteger, etc. É muito comum o pessoal fazer a proteção por tag, porque a pessoa faz todo o gerenciamento de instâncias, de todos os recursos, né, da AWS por tag. E aí você pode escolher uma tag lá e todas as instâncias que tiver aquela tag serão protegidas. E aí é mais fácil de gerenciar, porque amanhã você cria uma instância nova, você não precisa vir aqui na política e adicionar. Se ela tiver a tag que você escolheu, ele já vai automaticamente adicionando para você, tá? Então, tag é muito usado para isso também, para fazer essa proteção, né? Além disso, até por estar usando tag, você consegue, tem a opção de você excluir. Então você pode vir lá e falar as instâncias, ele vai saber todas as instâncias que estão sendo protegidas por tag e você pode selecionar as instâncias que você quer excluir do backup ou excluir uma tag específica, etc. Você consegue fazer todo esse gerenciamento aqui. E também você consegue excluir os volumes que você não quer que sejam protegidos. Já dá para você ligar isso aqui e deixar o volume de sistema já excluído por padrão, ou você pode escolher os volumes, e a mesma coisa, tem tag também, então tags específicas que você usa por EBS lá, você consegue excluir para não ter que, para tirar alguma coisa que você não precisa do backup, e como a gente disse, qualquer coisa que você remove vai diminuir os custos do seu backup, né, de todo esse processo aqui, porque a AWS está cobrando por qualquer coisa que você está protegendo lá. Não vou marcar essa opção. Tem a parte de guest processing, que é o application aware. Essa instância que eu criei é um Linux, então a gente nem consegue fazer application aware no Linux. A gente só tem essa opção para Windows. Mas se você habilitar, a gente usa o SSM Agent da AWS, para quem conhece, e a gente vai conseguir fazer o backup, o snapshot consistente, né, e tal. Então, se tiver alguma aplicação lá, database, etc., a gente consegue fazer o application aware. Não é o caso aqui, então eu vou até desabilitar. E aqui ele fala o target, né? Então, por padrão, a gente sempre vai ter que criar o snapshot para criar o backup, como eu expliquei. Então, o snapshot já estamos fazendo. A gente consegue replicar esse snapshot, então esse snapshot que vai ser criado a gente pode replicar para uma outra região, para uma outra conta, etc. Não vou escolher essa opção, porque não é o nosso caso aqui, mas eu vou falar que eu quero criar backups. E aí ele já mostra para a gente o repositório aqui que a gente criou. Vou escolher o repositório. E aí ele tem essa opção do archive. Se eu tivesse criado algum repositório que eu escolhi o storage class de Glacier, aí ele ia listar aqui para mim, mas como eu não criei nenhum, então ele nem lista. Então, para você conseguir fazer archive de backup e tal, você tem que ter criado algum repositório Glacier lá na parte de repositório, tá? Não é o caso aqui. E essa opção aqui de deploy workers in production account é aquilo que eu expliquei, que você pode falar porque eu quero criar o worker durante o backup lá na conta onde está a instância de origem, porque ela tem EBS criptografado, e aí eu vou precisar que seja criado lá para conseguir fazer o backup. Não é o caso aqui, então não vou nem habilitar, mas se você habilitaria, ia escolher a conta, né? Você ia ter mais de uma conta aqui de Emerald, você ia selecionar a conta, daria para chegar às permissões, etc. Não é o caso. Não, next. Aí aqui vem a parte de schedule. E aqui até é bem diferente de VBR para quem está acostumado, porque é tudo numa tela só, não tem a opção de escolher o GFS depois e você definir. Aqui você escolhe o backup diário, o GFS, escolhe tudo. Aqui eu vou habilitar o daily. E aqui ele vai falar para mim, ó, você quer criar snapshots e backups em que horário? Né, e tal, que aí é quando você vai exatamente agendar o backup. Vamos supor que eu vou escolher aqui 6 AM. Se eu escolher backup, vocês vão ver que ele automaticamente escolhe o snapshot, porque eu preciso do snapshot. Mas eu posso escolher só snapshot, que aí é o snapshot lá na AWS e tal, posso escolher vários dias aqui. Várias horas diferentes aqui, porque eu posso querer criar múltiplos snapshots aqui. Para não complicar, eu vou deixar só um horário aqui.
vou dar criação, vou falar que vai rodar, aí você escolhe, né, os dias, né, vai deixar todos os dias, e aqui eu escolho a retenção desse schedule aqui. Então eu vou falar que o snapshot eu vou manter só um snapshot por dia, e o backup eu vou manter por 7 dias. E aí isso é a minha retenção lá de restore points que eu quero manter lá. E aí por dias, ou você consegue colocar meses, etc. Mas muita atenção que você vai escolher a retenção aqui nessa parte. Normalmente a gente vai deixar menos snapshot, porque snapshot, tanto na Azure quanto na AWS, tanto no Google Cloud, é algo muito caro, tá? Você deixar lá, de LED lá, para você. Mas a gente precisa do snapshot para conseguir criar o backup. Então, normalmente você vai ter pelo menos um aqui. E aí, eu quero ter uma retenção longa, aí a retenção longa vai ser o backup, que é o backup que vai para o S3, tá? No repositório. Wesley, acho que aqui vale um ponto, só um lembrete, né, que você fazer um restore de um snapshot, ele vai ser sempre muito mais rápido, mais performático do que você pegar do Object Storage, tá, pessoal? Então, quando você definir essa estratégia de retenção do quantos snapshots você quer manter e quantos você vai mandar lá para o Object Storage, vale sempre considerar esse ponto, né? É óbvio que tem o custo, que ele vai ser alto, porque ele é uma área nobre ali da AWS que está sendo utilizado, mas em comparação você tem uma performance muito maior do que você baixar, né, ou pegar lá do Object Store. Então vale a pena aí colocar e fazer esse sizing certinho para você não ficar frustrado daqui a pouco que tu tá fazendo um restore grande e falar, pô, você tá demorando um monte aqui. Exato. E vai pegar do Object Store. Porque quando a gente faz o restore do snapshot, a gente. Porque, como eu disse, é o snapshot nativo da AWS. Então o snapshot está lá e a gente só faz a call da API falando para ele, ó, faz o restore baseado nesse snapshot aqui do EBS, na instância, e aí todo o processo é mais rápido, porque eu não preciso pegar os dados de volta, né? Porque tá tudo ali no snapshot. Agora, quando você faz do backup, aí a gente faz todo esse processo e a gente ainda tem que ir lá no bucket, pegar né, os arquivos, etc., para fazer o restore dos dados que você tem lá nos, que você tem nos volumes EBS. Então, normalmente vai demorar mais mesmo. É normal, tá? Vou dar um apply. Aqui só para demonstrar, porque eu vou deixar só o daily aqui, mas se você quiser fazer GFS, é aqui que você ia adicionar, né? Porque você pode agendar um weekly, e aí você colocar também, todo domingo eu quero criar um backup também, né, e tal. E aí você vê que ele nem deixa eu escolher, porque ele tá se baseando no que eu escolhi no daily ali, do horário, tá? E ele deixou 6 AM porque eu escolhi, eu acho que lá 6 AM. E aí aqui você faz a retenção do weekly schedule, entendeu? Do weekly eu quero deixar um snapshot, eu quero manter esse backup por... vamos deixar o weekly aqui para ficar mais fácil de explicar, né? Por days aqui, eu quero deixar por 7 dias, tá? E aí você dá um apply. E aí eu tenho um outro schedule só do weekly, que também tá tudo indo para o mesmo repositório, mas aí você tem cadeias de backups diferentes lá, né? Porque a gente está fazendo o GFS. E aí eu ainda tenho um mensal, que o mensal a gente normalmente vai escolher todos os meses, né? Também, ele vai rodar sempre no primeiro domingo. Eu vou manter também um snapshot, mas o meu backup mensal eu vou manter por 12 meses. Então, o backup de janeiro vai ficar por 12 meses, só vai ser deletado no janeiro do ano que vem, etc. E aí, assim, você monta a sua estratégia de backup baseado no que você precisa, tá? Lembrando que, assim, a gente até avisa aqui, né, sempre, né? Porque você pode... É que eu não tenho outro repositório, tá? Deixa eu dar descartar aqui. Mas você poderia escolher um repositório para cada um desses backups aqui, se eu tivesse outro repositório. Então, assim, o weekly, o daily e o weekly, beleza, eu quero manter no repositório que está o standard storage class, mas o monthly e o yearly, que é anual, eu vou manter no repositório que está no Glacier, porque o Glacier é muito mais barato, entendeu? Então, assim, você tem que montar toda a estratégia para ver o que você precisa, e baseado na sua estratégia, você vai também economizar dinheiro, né? Porque você vai montar como vai ser o seu gerenciamento dos pontos que você vai ter lá na AWS. Deixa eu desabilitar aqui, eu vou deixar só o dele, tá? Aqui a gente normalmente você vai marcar, né, a opção de copiar as tags dos volumes
de origem, né? Se você está usando as tags e tal. E você também pode adicionar custom tags para os snapshots que a gente vai criar. Então, se você quiser adicionar tag específica só para saber que foram snapshots criados pelo Vim e tal, etc. Vou desmarcar aqui. Aqui é só o retry que a gente faz. Aí a gente tem essa opção do health check. O health check que a gente faz é um health check normal que a gente vai verificar a cadeia de backup para ver se os restore points estão saudáveis. E a gente sempre recomenda habilitar. E aí você pode escolher um schedule aqui. Você não precisa rodar todos os dias o health check. Normalmente a gente fala rodar uma vez por semana. E o health check vai ser um processo separado na política de backup, que a gente vai subir um worker também lá e tal. E aí a gente vai validar a cadeia de backup para ver se ela está saudável. Se a gente encontrar algum restore point inconsistente, a gente vai tentar criar primeiro a gente vai marcar ele como ruim, mas a gente vai tentar recriar o restore point baseado nos restore points anteriores e tal, mas enfim, pode ser que você perca alguns dados se for encontrado restore point inconsistente, mas é importante para você saber o que está saudável ou não, tá? Então é muito importante sempre marcar o health check. Não vou marcar aqui. Então, next. E aqui é a tela que o Jean falou, que ele dá uma estimativa de custo. Isso é uma estimativa, tá? Baseado nos custos da região, da AWS, mas sempre isso aqui pode ser alterado, né? Dependendo do valor que vai mudando, né? Mas aí ele fala, se fosse mais de uma instância, ele ia listar todas as instâncias aqui, né? E para cada uma ele ia falar, ó, quais as opções que você escolheu, o seu custo de snapshot, e as opções que eu digo, restore point, quantidade de snapshot, retenção, etc. Então, tudo que você escolheu na política aqui, ele vai falar, vai custar 33 centavos de dólar e tal, o backup 16 centavos de dólar, e aí o total vai ser 50 centavos de dólar e tal. Mas isso tudo baseado nas opções que você vai escolhendo e na região que você tá, etc. Todas as configurações, né? E de novo, né, Wesley, a gente fala bastante de calculadora, porque é um tema crítico a questão do custo, né? Então, sempre que vocês vão estruturar um ambiente, primeira coisa, depois do sizing do ambiente, criar uma calculadora, né, para tu ter uma assertividade aí nesses custos. Exato. Eu vou dar um finish aqui só para criar a política e a gente vai colocar ela para rodar, porque a gente vai rodar junto aqui só para mostrar o negócio acontecendo, entendeu? Beleza? É que eu tô rodando manual, tá? Por isso que ele vem essa mensagem falando que vai ter um restore point que tá fora do schedule da política de backup, mas isso aí não tem problema. Beleza, e aí vocês vão ver que ele vai criar primeiro o snapshot backup. Deixa ele criando aí que eu vou só demonstrar o de database, só pra gente não atrasar tanto aqui, que senão a gente vai ficar aqui até meia-noite, né? Não muda muito, tá, de database, vocês vão ver que as opções são praticamente as mesmas, e eu vou até passar pelas opções que são iguais, porque não interessa muito pra gente aqui, porque eu acabei de demonstrar. Mas a parte de proteger, vocês vão ver, ó, ele vai selecionar também, é o mesmo esquema, database e tag. E aí, se você clica aqui, ele vai listar para você as instâncias RDS que você tem lá na sua conta da AWS, né? E aí é importante dizer até nessa parte, porque a gente consegue fazer backup pro S3 de instâncias PostgreSQL e agora até na versão 10 que foi adicionado o SQL Server. Mas se você tiver lá não sei, MariaDB, Oracle, isso ainda não faz backup direto pro S3, tá? Então aí o que você vai, com esse tipo de instância, o que você vai conseguir fazer é o snapshot nativo do RDS lá da AWS, gerenciado pela Vim aqui e tal, pelo Vim Backup fora da AWS, mas não vai ser o backup no repositório, tá? Vocês vão entender aqui quando eu mostrar. Ô Wesley, tem duas perguntas ali que eu acho que talvez o Jean vai conseguir esclarecer mais para nós, que ele fala que se o repositório no Glacier também é necessário ali para o GFS, e o Matheus, ele perguntou se o valor ali que está naquela estimativa já considera também o custo do worker. Considera, tá? Considera ali o custo do worker, porque a gente está validando tudo que a gente vai precisar ali naquele momento. Sobre o repositório, é recomendado que você use um repositório Glacier, etc. Mas ele não vai te impedir. Se você quiser mandar tudo para um repositório standard class lá, seja feliz, entendeu? Não é obrigatório, né? Não é obrigatório. E aí, aqui, Diego, o que é importante?
o negócio, ele precisa te trazer, por exemplo, qual que vai ser o RTO e o RPO dessas cargas de trabalho, né? Depois que tu tem o RTO, e qual que é a política, por exemplo, eu preciso de 15 dias com uma retenção que ela seja curta com restore rápido, por exemplo, e aí tu vai colocar nas 3 standard. E aí o restore que ele tem um RTO maior, né, e a retenção ela é maior, então tu vai ter aqui curta retenção e longa retenção. A longa retenção tu vai usar o GFS para armazenar no Glacier. Então, isso é importante sempre avaliar com a área de negócio para ver qual que vai ser o RTO, o RPO, e aí tu distribui conforme esse teu GFS aí com o Glacier e a camada de standard. Vamos continuar para também não atrasar muito. Então, assim, na parte de target, mesma coisa. A gente pode replicar o snapshot que a gente vai criar lá da instância para outra região, outra conta. Não vou marcar isso. E aqui é exatamente o que ele fala, para que a gente pode habilitar o backup, fazer backup para o repositório para instâncias para RDS PostgreSQL ou o SQL Server da Microsoft, tá? Eu vou habilitar aqui o repositório, porque é um PostgreSQL, e o resto é igual, né? Eu tenho a opção de archive, não next. Aqui é as credenciais que a gente precisa, que eu até esqueci de adicionar, mas é as credenciais para logar no banco de dados lá do RDS, porque a gente escolheu a parte de fazer backup, né? Então só vou criar aqui que ele dá um add e vai testar, criar uma conta aqui, DB. Lembro se eu não errei a senha, né? Se eu lembro a senha é isso, né? Mas é o usuário que você tem lá no na sua instância do Postgre, no caso aqui, né? Beleza? Se você tiver credenciais específicas para mais de uma database, você pode customizar para cada uma, não é o meu caso. O schedule, mesma coisa, tá, pessoal? Assim, não muda nada aqui, né? Eu vou até manter a mesma coisa aqui, vou deixar 7 dias, para a gente demonstrar. Mas todas as opções aqui vão ser iguais, porque aqui a gente vai conseguir fazer snapshot e backup. Tags também, igual. O health check, todas as opções são iguais. E aí tem a estimativa de custo, claro, aí isso muda muito dependendo do que a gente está protegendo. Aqui, como é o RDS, aí já tem o custo do snapshot é diferente, porque tem o tamanho da database que eu escolhi quando eu fiz o deploy, etc. Tá? Então tem todas essas questões que vocês têm que ver. E lembrando que isso é só uma estimativa, nunca é o preço exato que você vai pagar, tá? Ou seja, confie duvidando do que aparece aqui, tá? E vamos dar um finish, porque aí ele já fica criado aqui. A gente volta para o do EC2, que deve ter rodando. Ó, se a gente for aqui, então se tiver várias instâncias, vai mostrar aqui pra gente. O snapshot, como eu disse, é o primeiro a ser criado. E o snapshot é rápido. Se vocês vão ver aqui, ó, ele fez a criação do snapshot em 1 minuto, porque a gente está usando as APIs nativas lá da AWS e a gente criou o snapshot. E agora para o backup, se você for ver, eu espero que não dê erro. Não está dando erro não, porque está até transferindo o dado já aqui. Porque se desse erro, ia ser um problema. A gente prepara o worker primeiro e aí a gente começa a fazer o backup dos dados para o nosso repositório. E aqui ele está rodando ainda. Mas enquanto ele está rodando, eu vou lá na AWS para mostrar para vocês. Se a gente for lá na parte de EC2 e a gente vê os volumes, a gente vai os volumes não, os snapshots, a gente vai ver que um snapshot foi criado já, tá vendo? Porque já completou. Então a gente cria o snapshot, você vai ver que vai ter até uma descrição para você saber até que foi feito pelo Vim aqui, ó, Vim Snapshot e tal. Então esse é um dos nossos restore points, porque o snapshot fica disponível na AWS. E se você quiser, você pode manualmente fazer aqui, criar um volume baseado nesse snapshot. Você não precisa fazer necessariamente pelo Vim Backup for AWS, porque isso é um snapshot na sua conta normal. Agora, se a gente voltar nas instâncias, a gente vai ver. Será que já? Eu acho que é porque ele terminou, mas eu vou tirar o running aqui. Ó, esse era o worker que foi criado, que estava fazendo o nosso backup. Aqui ele já deu terminated porque provavelmente o backup já finalizou. O backup já finalizou. E aí a gente realmente desliga, a gente dá um
terminated para você não ter o custo. Mas esse é o worker que foi criado para a gente fazer o backup para o repositório. Então ele foi criado aqui, um C5 large, baseado no que a gente selecionou, e aí quando ele termina, ele usa o backup, né? Ele cria os volumes temporários baseado no snapshot que a gente criou, lê os dados e manda para o repositório. Falando e aí agora que já rodou, a gente pode voltar aqui e eu vou colocar o da database para rodar enquanto eu mostro o restore point aqui. Então, assim, agora que a gente já fez um backup e a gente tem um restore point criado, né? Tanto de snapshot quanto de backup. Se a gente for em Protect Data, a gente vai ver que vai mostrar pra gente, ó, tem a parte de EC2, a instância que eu protegi, a política que ela faz parte, né? O tamanho do backup, que foi esse que eu criei agora, realmente não é muito grande. E se você clica no número aqui de Restore Points, você vai ver que eu tenho um snapshot, que foi o que eu criei, e o backup, que a gente criou aqui. E aí ele fala o tipo de retenção. Ele está como D de daily. E ele até fala que não é imutável, por isso que está com o cadeadinho aberto. Se fosse imutável, ia estar com uma imagem de cadeadinho fechado. E ele fala o tipo de storage class, e aí essas partes de data retrieval expiration é quando você está usando o Glacier. Né? Então, como não é o caso aqui, ele deixa em branco. E aí, a partir desse restore point, aí você pode escolher, já consegue fazer restore, e aí você pode fazer o restore da instância inteira, do volume, e o file level restore, por exemplo. E aí eu posso escolher tanto do snapshot quanto do backup. É muito importante dizer que, assim, tanto o snapshot quanto o backup, as opções de restore vão ser todas as mesmas. Você vai ter, é igual, tá, pessoal, assim, você vai ter todas as opções. E aí, você vai escolher baseado no que você precisa no momento, porque se você tem uma retenção que mantém só um snapshot e foi feito hoje, ou você precisa de um dado de hoje mesmo, aí você usa o snapshot que vai ser muito mais rápido o seu restore. Mas se há um restore de 2 meses atrás, você provavelmente vai ter só o backup. E aí você vai ter que escolher um restore point de um backup, e aqui ele vai mostrar toda a cadeia de backup para a gente conforme forem criados, tá? O database está rodando. Deixa eu voltar lá na política só para mostrar como é que ficou o backup aqui quando terminou, só para vocês verem. Então a gente criou o backup, deu 100%. E aqui a gente só fala que ele não, como ele não encontrou backups anteriores, não encontrou restore point anterior, ele rodou um backup full, né? E tal. Os próximos vão ser incrementais. E isso também é muito importante. No Vim Backup for AWS, até Azure e Google Cloud também, só existe um modo de backup, que é o Forever Forward Incremental. Então a gente tem o primeiro full e os outros vão ser só incrementais. Não tem questão de synthetic full, agendar um Active Full para o final de semana e tal. Isso não existe no Vim Backup for AWS. Então o primeiro backup vai ser full e o restante vai ser todos incrementais. Eu vou mostrar VPC porque o do VPC é interessante porque você não precisa fazer nada no VPC. Conforme você vai adicionando as contas e a gente vai vendo as VPC que existem, que você está fazendo backup aqui das instâncias, a gente automaticamente adiciona aqui no VPC Configuration Backup. Isso é criado automaticamente quando você faz o deploy do Vim Backup for AWS. Ela vem desabilitada por padrão, e aí você pode dar um enable, né? E aí você dá um edit, ele vai falar para você, ele é automático, por isso que é automático, né? Ele coleta para você as opções de VPC settings das regiões que você está protegendo. E aí ele já adicionou da região que eu estou protegendo, no caso da África, e aí eu posso adicionar outras. E aqui ele vai fazer esse backup, ele guarda no database de configuração do próprio Vim Backup for AWS, tá? Porque é um arquivo texto só com as configurações da sua VPC. Então, de tudo lá. Porque se ele tiver que recriar ou copiar para outra região, ele usa esses arquivos de configuração via API falando para a AWS, cria com essas configurações. Mas você também pode criar uma cópia disso para um repositório, que é o seu repositório que você tem. E aí você vai ter também no repositório esses arquivos de configuração da VPC. E aí você escolhe também a retenção. Aqui é assim, a cada... de quanto tempo eu vou coletar essas informações, criar os restore points. E aí, por padrão, a gente coloca de 1 em 1 hora, vem de 1 em 1 hora e guardar por um mês. Aí depende do seu ambiente. Talvez isso aqui seja muito, mas ele vem assim, porque vamos supor,
quando tem um grande ambiente, é bem normal você ter várias mudanças em VPC, porque não é só VPC, é Security Group, é Hot Table, é Internet Gateway, tudo que tem lá na VPC a gente está fazendo backup. E aí você define a retenção como você prefere, tá? Eu vou deixar desse jeito mesmo. Settings, vou dar só um finish e vou dar um start, porque isso aqui é bem rápido de fazer o backup. Como eu disse, a gente só coleta os arquivos de configuração para vocês verem como fica aqui. Deixa eu ver o database se está dando certo, né? Espero que esteja dando certo. Esse aqui demora um pouquinho mais, porque o RDS não é tão rápido de fazer backup, não. E aqui tá fazendo já. E o de VPC... Olha lá, já terminou, tá vendo? Ele é bem rapidinho lá, e aí ele fala o que ele... A gente fez, ó, 4 VPC, 6 subnets, endpoint, host table, security group, ACL, internet gateway. Todas as coisas que ele conseguiu fazer backup. E aí, se a gente voltar pro Protect Data, a gente tá em EC2, né? A gente pode ir para VPC, aí ele vai encontrar e aí você consegue fazer toda essa questão, ó. Porque, vamos supor que alguém deletou um security group e tal, você consegue selecionar exatamente o que você quer fazer restore aqui. Ele te dá todas as opções e tal do que a gente faz backup, né? Dentro da parte de network da AWS, e aí você consegue selecionar exatamente o que você quer fazer o restore. Oi? Agora voltou. Tinha sumido sua tela para mim aqui, não sei. Tá. Não, aqui tá normal. Desculpa. Tá. Então aí você faz o restore. E aí você consegue também. Ele sempre vai trazer para você o último restore point, mas se tiver vários, você pode escolher aqui todos os restore points que você quer. E deixa eu escolher qualquer coisa aqui só para dar um. Aqui é como o Jean explicou, você consegue mandar para uma conta diferente, entendeu? Então, se você quiser clonar o seu ambiente de VPC e tal, aí você consegue restaurar tudo numa outra conta, etc. Tem vários casos de uso, né? Depende do que você estiver precisando, mas isso agiliza o processo. Então, descard aqui, tal, beleza. Então, esse é o de VPC e o de EC2 e o base terminou. É legal que ele falhou o backup, né? Não vai dar nem pra gente fazer troubleshoot aqui, porque já tá até muito em cima. Ele não conseguiu. Pode ser que eu tenha colocado a senha errada, tá? A senha errada. Eu coloquei mesmo, que agora eu lembrei a senha certa. Quando eu vi o erro, eu lembrei da senha certa aqui. Esse é o chamado mais tranquilo que tem de resolver quando cai lá, né? Aliás, esse é o chamado bom, né? Em 5 minutos tá resolvido. Quando sobe o win rate lá do Wes, lá, a média de chamado com sucesso, a maioria tudo a tua senha tá errada. Sua senha tá errada, arruma a senha. Bom, ele vai rodar, mas pelo menos o snapshot ele criou, e aí dá pra gente ver que lá no Protect Data, se a gente for em database, a gente já tem um restore point da database do database que a gente está protegendo, né? Porque ele criou pelo menos do snapshot. E aí aqui, ó, ele tem a opção, vai restaurar a instância e tal, tem todas as opções que você consegue fazer. O do database restore, ele vai habilitar quando for de backup, porque com a API da AWS a gente só faz o restore da instância inteira, não das databases que estão dentro da instância, né? Mas quando é o backup para o S3, você consegue fazer do database e etc. Jean, eu acho que era isso que eu queria mostrar, porque se a gente mostrar mais coisa aqui, a gente vai ficar aqui até meia-noite. Eu quero jantar. Quero jantar, entendeu? Eu também. Deixa pra sessão, deixa pra versão 2, né? Você a continuidade. Podemos fazer aí quem sabe uma continuação. Bom, excelente, muito obrigado, Wesley. Realmente é algo que, quando a gente está acostumado com o VBR, né, e vê uma demo como essa, a gente vê que muitos pontos aqui precisam ser estudados, né? E eu quero agradecer a todos aí, Joaquim, Wesley, Safia, Pulia, Matheus, né? E também a todos que estão aqui conosco, Diego, Fábio, né? A gente vai tirar um print aqui, pessoal, né? De agradecimento aqui a esse evento. Se vocês quiserem abrir a câmera, não sei, o pessoal aí deve estar jantando já, né? Já deve estar... O pessoal todo com os frangos na mão, comendo ali. Mas, enfim, eu vou tirar um print aqui. Pulia, tu pode tirar um print para nós?
por favor. Galera, só lembrando, então, a Sim, gravação senhor. vai ficar disponível, não hoje, né? Mas assim que for disponibilizada, a gente vai colocar ela lá no YouTube do Vinho User Group Brasil. Coloquei ali o link, então se vocês quiserem, fiquem à vontade para assistir ou relembrar como foi o evento. A gente vai fazer outras sessões aí que já estão agendadas, né? Vai ter bastante coisa esse ano. Ó, o Jaime aí, ó. Obrigado, pessoal, que tá abrindo a câmera aí. Muito bom. Fala aí, Felipe. Fala aí, Jaime. E aí, Matheus? Beleza. Aí, pessoal, vamos fazer um sorrisão aí, ó. Tirar a foto aí. Sorri, né? Pera aí. Não sei se todo mundo Aí já eu- jantou, né, cara? Eu não consigo sorrir sem com fome, cara. É, então. Ah, vá. Deixa eu ver se já dá para mandar a foto aqui, né? Ele não... colar. É que não dá para mandar foto, Eu mas não tô vai conseguindo. compartilhar lá no canal, no LinkedIn, lá dá para pegar lá. Deixa eu já postar aqui Fechou. no nosso grupo interno aqui, porque aí não fica só comigo. Beleza, então. Senhores, Pessoal, alguma dúvida aí? É isso? Várias. Eu espero que vocês guardem as dúvidas para Deus. Muito É isso bom. aí. Valeu, Weslão. Obrigado, cara. Galera, Valeu, obrigado, valeu. obrigado. Obrigado, Grande Jean, abraço. Wesley, obrigado, galera. Um abração, Sempre até um mais. prazer.